receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Só quem achou, diga amém. Se alguém não achou perto de você, ajuda ele a achar. Então, dá carona para ele ler o texto, é muito importante. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai querido, essa é uma porção da tua palavra, e eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração agora, para compreendê-la, para compreender a tua vontade. No Senhor, venha através da tua palavra quebrar grilhões, curar, salvar, libertar, renovar, abençoar a tua igreja, por tua graça e tua misericórdia, na unção do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Pode tomar assento, que depois a gente lê. Nessa madrugada, Deus me fez lembrar do velho Bart. Eu sei que quando nós chegarmos nos céus, nós vamos, pelo menos eu, vamos querer conhecer finalmente, pessoalmente, grandes homens de Deus que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Nós vamos querer e vamos estar com Abraão, é uma promessa isso, né? Muitos virão do Ocidente e do Oriente, se assentarão numa mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Promessa de Jesus. Vamos querer conhecer Davi e tantos homens de Deus, Pedro, Paulo. Mas eu também vou querer conhecer Bart. Eu sou um grande admirador desse ex-cego Bartimeu. Amados, um cego, alguém que tem deficiência visual completa, como é o caso de Bartimeu, que não enxerga nada, ele costuma desenvolver, ou ao menos ele costuma focar mais as suas percepções na audição. Ele costuma aguçar a sua audição. A audição passa a ser a principal porta de entrada de informações. Porque quando nós temos visão, os olhos são ainda mais enfáticos do que os ouvidos. Os olhos, eles têm um poder de roubar a atenção, o nosso foco, completamente. Ainda mais do que os ouvidos. Por isso que para dormir, para descansar, para relaxar, nós precisamos fazer o quê? Fechar os olhos. Quando nós fechamos os olhos, então nós desconectamos com o mundo exterior. Não é verdade?
Porém, os ouvidos, eles não se fecham completamente enquanto dormimos, até por segurança. A audição é bem reduzida, mas ainda ficamos ouvindo, porque se tem um estralo, se tem uma emergência, a gente tem que acordar. O despertador, quando toca, você escuta mesmo dormindo, e essa é a intenção. Então, os olhos são a principal porta de entrada de informações na nossa mente. Quando os olhos não funcionam, então os ouvidos assumem esse papel. E geralmente alguém que tem deficiência visual é um grande ouvinte, é um bom ouvinte, porque ele precisa, através da audição, perceber tudo o que está acontecendo. Ele ouve com mais atenção. Os sons têm um significado maior. Ele costuma interpretar as coisas pelo que ele ouve. Por exemplo, quando ele vê um passo de alguém conhecido, ele sabe, olha, fulano está chegando, esse é o seu caminhar. Esse jeito de abrir a porta é fulano. Por exemplo, lá quando eu estou tomando banho, às vezes alguém bate na porta. E eu sei, pelo jeito de bater, se é Tainã ou se é Marista. Maria é muito mais afoita. Então aquele barulho me faz saber que ela. Não vou falar nelas, elas não estão aqui hoje, porque a pastora Tainã foi pregar num evento que já estava marcado anteriormente. Ela não gosta de perder Santa Ceia, mas como a Santa Ceia mudou, já estava marcado esse evento, ela foi ministrar lá. Mas à noite ela vai estar aqui. Então eu sei, pelo barulho que é feito ali na porta, eu sei quem é quem. Então, mas alguém que tem deficiência visual, ele usa isso para tudo. Tudo acontece aqui, no ouvido. E nós temos um cego, que por ser cego também é mendigo. Ele não consegue trabalhar, ele não arruma emprego, lhe resta mendigar. O seu ponto de mendigância é na porta da cidade antiga, a cidade mais velha de Israel, até hoje ela existe, chamada Jericó. Inclusive lá em Jericó, quem for em Israel conosco no carnaval vai ver que eles ostentam o título, eles te dizem, né, a cidade mais velha do mundo. Mas aí há algumas controvérsias. E ali na porta daquela cidade tem um cego que depende de caridade para viver, depende de ajuda para viver. O nome dele nós não sabemos. O nome desse cego nós não conhecemos. A única coisa que nós sabemos é que ele é filho de Timeu. Pastor, mas o nome dele não é Bartimeu? Não, Bartimeu é a indicação da sua paternidade. Por exemplo, em Mateus 16, 17, Jesus fala com Pedro, tu és Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Bar, do hebraico, é filho, então vem o nome do pai, Bar-Jonas, filho de Jonas. Nós não sabemos o nome de Bartimeu, ele é simplesmente chamado de Bartimeu, filho de Timeu. Quem é esse rapaz aí? É o filho de Timeu. Isso significa que ninguém dá importância para a sua identidade real. Ele é apenas o filho de Timeu. E Timeu, sim, é alguém conhecido. Timeu talvez seja alguém que tenha uma certa relevância social. Quando você é filho de alguém que é um tanto conhecido, isso é muito comum. Por exemplo, eu, por muito tempo, fui o filho do pastor Rogério. Então, quando alguém olhava para mim, tranquilo, os irmãos vão cuidar direitinho da irmã Antônia ali, vão orar por ela, o que tiver de fazer, vai fazer. Então, muitas vezes alguém diz assim, esse menino aqui é o filho do pastor Rogério? É. Então, ninguém, às vezes, estava querendo entender, saber qual era o meu nome, quem eu era, é importante saber que eu era o filho do pastor Rogério. E ali também, ninguém sabe, o autor não sabe, ele sabe que o rapaz é filho de Timeu. Inclusive no texto, isso é reforçado, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Só dizer Bartimeu vai dizer que é filho de Timeu, mas o autor reforça, olha, é o filho de Timeu. Você sabe quem ele é, você sabe quem é Timeu. Ele não, ele é o filho de Timeu. Essa é a sua identidade. Ele é cego, ou seja, alguém que
não tem muita importância, dependente. E ele está ali na porta da cidade, mendigando. E era para ser um dia comum, como qualquer outro. Os ouvidos estão aguçados, a aproximação de novos passos. Bartimeu, filho de Timeu, levanta a mão e pede esmolas. Mas então ele vê um barulho de muitos passos, de muita gente. Talvez ele pense, opa, uma grande oportunidade de ganhar mais esmola. Mas aquele barulho fica ainda mais forte, um falatório, uma euforia no ar, uma excitação de uma multidão no ar. E o que está acontecendo? Então ele fica curioso, muito barulho. E lá em Lucas 18, diz, que também narra essa história, diz que ele pergunta a alguém, o que está acontecendo? O que está vendo aí? E alguém diz para ele, é Jesus de Nazaré. Observe que não falaram para ele, é o Salvador. Não falaram para ele, é o Messias. Disseram a ele, é Jesus de Nazaré, que era a forma com que mais se referiam a Jesus naquele tempo. Ah, é o menino, é o rapaz de Nazaré, é o profeta de Nazaré que se levantou em Israel. Era assim que se referiam a Jesus. Ninguém dizia, raramente alguém dizia, é o Messias, é o Salvador. Isso eram raros momentos. Diziam, é o Nazareno. Bartimeu pegou essa informação de que era Jesus de Nazaré e por conta própria começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele é o primeiro que afirma esse título de filho de Davi, é o título que diz, Jesus é o Messias. Isso nos mostra que Jesus já tinha uma fama, essa fama chegou a Bartimeu, e Bartimeu ligou as obras e o ensino de Jesus a um conhecimento prévio que ele tinha sobre as profecias messiânicas. Ele casou as duas coisas e disse, Jesus é o Messias. E ao casar essas duas coisas, Jesus, que está acessível aqui para mim hoje, é o Messias prometido que cuidará do povo de Deus. O seu coração se enche de fé e de esperança. É interessante que ele é um homem que tinha tudo para ser um revoltado na vida. É bem provável que ele tenha nascido cego, o texto não informa, mas é bem provável que tenha nascido cego. Tudo para ser um revoltado na vida, alguém amargurado, alguém sem nenhum tipo de fé e de esperança. Sem nenhum tipo de fé e esperança. Porém, Bartimeu é alguém que conhece a palavra. Bartimeu é alguém que estuda a palavra, que ouviu a palavra, que se interessou. Ele não pôde ler, mas alguém falou para ele, ele se interessou, ele pediu para ouvir. Alguém ensinou, ele deu atenção, ele quis entender, ele quis compreender, ele abriu o coração para isso. A palavra estava no coração dele no tempo certo. E quando chegou a oportunidade, a palavra tinha gerado a fé necessária para que ele vivesse uma experiência grandiosa, maravilhosa, sobrenatural com Deus. Bartimeu viveu muito tempo cego, muito tempo limitado, mas ele estava sempre no coração dele uma semente que, se regada, daria um fruto tremendo. Isso nos ensina muito. Nós não podemos apenas nos encher da palavra de Deus e das coisas de Deus quando tudo é favorável. Quando eu tenho tempo, quando eu tenho recursos, quando eu tenho possibilidade, quando eu tenho interesse por isso. Mas em todo tempo eu tenho que manter a minha fé viva, a minha esperança viva, me manter alinhado com Deus, porque em um certo momento surgirá coisas de Deus, oportunidades de Deus, visitações de Deus, as quais eu só vou viver e aproveitar se eu tiver com o coração cheio de fé. Jesus lamentou sobre Jerusalém, dizendo, você perdeu o tempo da sua visitação. Existem tempos, oportunidades,
que nem todos aproveitam. E Deus ali estava dando uma grande oportunidade ao filho de Timeu, que por ter conhecimento prévio da palavra, pôde aproveitar. Toque em teu irmão e diga assim: tem coisas que você só vai aproveitar se já conhecer antes a palavra de Deus. Ele entendeu, ele interpretou, ele juntou informação, disse: esse rapaz de Nazaré é o Messias, é o filho de Davi. E se ele é o filho de Davi, ele é a revelação do amor de Deus. E além de amor, ele tem poder. Hoje é o meu dia. Ele entende o momento, ele entende a oportunidade. Eu sou muito fã desse cego, gente. Ele é um cara muito especial. E ele começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, me coloca na sua agenda. Ei, Messias, não vieste curar? Não vieste ajudar os fracos? Aqui olha para mim, eu sei quem tu és. Jesus, é como a gente fala assim: Jesus, essa multidão aí são um monte de curiosos. Essa multidão aí é um monte de gente que está atrás de você, porque você multiplicou pão, eles querem comer. Mas eu não, eu sei quem tu és. Tu és o filho de Davi. Tu és a esperança de Deus para o homem. Tu és a resposta para as nossas dores. Eu sei quem tu és. E saber quem Deus é, saber quem Jesus é, queridos, é bom demais. Jeremias 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza. Quem quiser se glorie-se numa coisa, em me conhecer e me entender. Diga ao seu irmão: a sua glória é conhecer a Deus, é saber quem Deus é compreender esse Deus maravilhoso que nós servimos. E aquele homem cego conseguia enxergar mais do que os fariseus, gente. É interessante, porque Jesus diz em Mateus 11, 25, ele fala: Pai, graças te dou, porque tu ocultastes estas coisas acerca do reino de Deus aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Em João 9, 39, Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que quem não vê, veja, e os que veem sejam cegos. Bartimeu era um exemplo disso. Um homem cego, mas que conseguia enxergar quem Jesus era e o que estava disponível pela fé. Tem gente que tem anos de igreja, anos vindo para o culto, anos aqui ouvindo, anos lendo Bíblia, ainda não enxergou, ainda não sabe quem é, ainda não sabe o que é possível em Cristo, ainda não sabe qual é o seu direito no Senhor, ainda não sabe se relacionar com Deus. Bartimeu já sabia antes, e quando surgiu a oportunidade, ele disse: hoje é o meu dia. E ele começa a clamar: eu sei quem ele é, e eu sei que eu tenho um lugar no coração dele. Tem compaixão de mim. Só que aí, queridos, observe, as coisas ainda não mudaram naturalmente para Bartimeu. Ele ainda é cego, a sua percepção ainda é toda auditiva, todo o foco dele ainda está nos ouvidos. Então, quando ele começa a clamar, a sua expectativa é que venha um retorno. Sua expectativa é que Jesus diga: vem para cá, filho de Timeu. Ou, quem sabe, que alguém diga: olha, Jesus está te chamando. Mas não é a primeira coisa que acontece. A primeira coisa que acontece quando Bartimeu clama, quando Bartimeu grita, é que muitas pessoas, o texto fala muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas, muitas vozes, diga comigo, vozes, muitas vozes diferentes, começam a falar para Bartimeu e a repreender. Aí eu falo que repreendiam, davam bronca nele: cala a boca, você é inconveniente, se aquieta. Gente, pense num homem que não enxerga, tudo que ele tem são os ouvidos. Ele não sabe se Jesus está perto, se Jesus está longe, o que está acontecendo.
Ele não sabe se seu clamor fez sentido, ele não sabe se alguém está compadecido dele, ele só sabe de uma coisa agora, que tem uma galera que são pessoas muito mais respeitadas e mais importantes do que ele para a sociedade, que estão dizendo cala a boca. É o que ele recebe. Essa é a informação que ele recebe agora, cala a boca, cala a boca. E, gente, é muito difícil ouvir isso. É muito duro ouvir isso. Tem gente que com muito menos a alma vai lá para o poço. Tem gente hoje que se a pessoa fizer um comentário negativo numa foto que ele postou no Facebook, se abate. Quanto mais você está no momento crucial da sua vida e ter muita gente melhor do que você, dizendo cala a sua boca, você está atrapalhando, você está incomodando, você é inconveniente, isso aqui não é para você. Aquelas vozes começam a informar Bartimeu várias coisas. Primeiro começa a informar Bartimeu que ele não é digno, que Jesus não é para ele, que aquilo ali não é para o bico dele, que ele tem que ficar na dele ali, conformado com a vida desgraçada que ele tinha, até porque, se ele tinha essa vida aí, é porque devia merecer, merece. Lembre de João capítulo 9, os discípulos de Jesus avistam um homem cego de nascença, e a pergunta que eles fazem a Jesus, não é: Jesus, o Senhor pode curá-lo? Jesus, podemos ajudá-lo? Jesus, podemos fazer algo por ele? Não, a pergunta curiosa da maldade humana, a pergunta curiosa, né, para entender o mal do outro é: Jesus, quem foi que pecou ali, Senhor? Ali foi pecado grande, hein? Quem pecou ali para ele nascer assim? Alguém pecou ali. Quem pecou foi os pais dele? Ou será que foi ele mesmo quem pecou para ele nascer daquele jeito? Eu não sei como eles falam isso. Será que ele pecou em outra vida? Será que ele acreditava em reencarnação? Ou será que ele está falando que pecou no feto, ainda como feto? Já, enfim, um texto estranho. Quem pecou, Senhor, para que ele nascesse assim? Jesus disse: ninguém pecou. Deus o fez assim. Deus o fez assim para que nele se manifestasse a obra de Deus. E o Senhor se aproximou daquele cego, fez um lodo, colocou nos seus olhos e mandou ele se lavar no tanque. Quando ele se lavou no tanque, ele ficou curado. Quando ficou curado e saiu pela cidade glorificando a Deus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os homens do templo ficaram preocupados com aquilo que estava sendo propagado sobre Jesus, de um milagre tremendo, e chamaram aquele cego e o confrontaram. Você é cego? Sim, era cego, e está vendo? Estou como? Jesus, mas como pode isso? Como é que não pode? Eu estou vendo. Não, chama os pais dele, chamaram os pais dele, vem cá, esse rapaz era cego mesmo, ceguinho, nasceu cego. E como é que está vendo? Não sei, pergunta a ele. Tinha medo dos fariseus, pergunta a ele. Ele disse: foi Jesus. Mas como foi Jesus? Jesus é um pecador. Diz: pecador? Que eu saiba, Deus não ouve pecador. Deus ouve quem faz a vontade dele. Eu era cego e agora enxergo. Vocês também querem ser discípulos dele? Sou um discípulo de Moisés. Esse homem, já falei, ele me curou. Eu sei que Deus me curou. Aí tem uma hora que eles ficam com raiva do cego e falam assim: ó, você é todo nascido em pecado e quer ensinar a nós. Observe o preconceito. Se você é doente, se você tem problemas na sua vida, certamente é porque tem muito pecado aí. É o pecado. É o pecado, sim. Não esconda o seu pecado, confessa o seu pecado. Tem pecado aí. Tem gente que tudo é porque tem pecado, Não, querido. E ainda que tivesse, isso não fazia Bartimeu menor do que os outros. Isso não fazia Bartimeu estar fora do alvo de Deus. Até porque Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, outro homem notável na história do Evangelho, lá de Jericó, ele entrou na casa de Zaqueu debaixo de protestos. E quando Zaqueu se levanta e tem uma atitude de conversão, Jesus diz em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido.
Em Mateus 9:12, Jesus fala: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. É interessante como o diabo às vezes quer colocar na nossa mente, na mente das pessoas, que nós ou um certo alguém não é mais digno, não é merecedor, ele está à parte da graça, ele já teve muita chance, enfim. E queremos criar uma barreira entre as pessoas e Deus, como se o Senhor não fosse poderoso para perdoar e perdoar de novo, e levantar e ajudar e ouvir e amá-las. E o problema não é nem quando o outro acredita isso, é quando você acredita. É quando essa voz de indignidade, desista, de você não é merecedor, entra no seu coração e você para. Só que Bartimeu não acreditou nisso. Ele clamava cada vez mais alto, dizendo: não importa de onde eu vim, não importa quem eu sou, não importa quem pecou, eu sei que para o pecador, para o miserável, há também um lugar no coração de Deus. Ele não fala: Jesus, tem compaixão de Timeu, meu pai, que é um homem famoso aí, todo mundo conhece. Não, ele fala: tem compaixão de mim. Eu sei que eu também posso ser alvo da misericórdia de Deus. Ele vence com todo desamor, porque fora o preconceito, havia também ali muito desamor, gente. Você vê um cego gritando, alguém que não tem perspectiva nenhuma de mudar de vida, limitado por uma enfermidade terrível, por uma deficiência terrível, e as pessoas ficarem dando bronca nele, repreendendo, sabe, como se ele fosse um cachorro, como se o não incomodar o culto, não incomodar aquele momento que eles queriam matar a curiosidade em Jesus, fosse muito mais importante do que a dor daquele homem. É muito desamor. E isso poderia chegar no coração de Bartimeu com a seguinte mensagem: Deus também não te ama, Deus também não se importa com você. Mas Bartimeu conhecia as profecias, ele conhecia a palavra. Só isso pode justificar a insistência dele no pedido de compaixão. Ele sabe que Deus se importa e isso faz toda a diferença. E a minha pergunta para você hoje: você realmente sabe que Deus se importa com você? Com todo o seu coração, a ponto de enfrentar as vozes diabólicas ou humanas, ou quem sabe até da sua própria mente, que lhe dizem: não, Deus não se importa, não, isso não é para você, não há mais esperança, e você consegue gritar mais alto do que essa voz, como Bartimeu fez. Bartimeu tinha plena consciência, como Davi também tinha plena consciência. Davi em vários salmos fala: Senhor, até quando? Até quando me deixarás assim? Até quando não me ouvirás? Até quando não me ajudarás? Mas ele sempre no final ou no meio do salmo diz: mas eu sei que uma hora tu me ouvirás. Eu tenho certeza que uma hora o Senhor vai me ajudar. Salmo 13, ele faz isso, ele fala assim: Senhor, até quando não me responderás? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aí versículo 5 ele fala: porém a minha confiança está toda em ti. Eu espero na tua salvação, Senhor, e essa minha boca vai cantar louvores ao Senhor. Ele sabia que Deus se importava. Pergunta, irmão, você sabe disso, querido? Você está consciente de que Deus se importa com você? Tem essa consciência profunda? Está entendendo o que eu estou falando? Davi dizia: Senhor, eu fico até constrangido, tu me sondas e me conheces. O Senhor se interessa por mim. O Senhor se interessa por mim. Aleluia. Se eu levanto, se eu assento, o Senhor está ali me vendo. Antes da palavra me vinha à boca, o Senhor já está dizendo: Davi vai falar isso. Se eu subir aos céus, lá vai o Senhor comigo. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá o Senhor estás comigo, a tua mão me sustenta. Aleluia. Vê se há em mim um caminho mau, já que tu me conheces todo, planejaste os meus dias no teu livro, se importaste comigo e me guia. Aleluia. Davi dizia: o Senhor é o meu pastor. Relação individual, meu. O Evangelho nos leva muito para o coletivo,
Isso é importantíssimo, não se vive evangelho sem consciência coletiva. Pai nosso, o pão nosso, nos perdoa, nos livra. Mas também nós precisamos ter a revelação da coisa pessoal. Senhor é o meu pastor. Não é porque eu sou parte do povo de Israel. Ele poderia dizer, era comum os salmistas dizerem, o Senhor é o pastor de Israel, o Senhor é o Deus que guia Israel. Davi, ele vai sempre além. Ele fala, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz deitar. Prepara uma mesa para mim, onde a minha cabeça, o meu cálice, ele faz transbordar. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque ele está comigo. Tua vara, teu cajado me consola. Certamente, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bartimeu está dizendo, Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, se importe comigo. Eu sei que Tu és um Deus que se importa. Eu sei que Tu és um Deus que tem um propósito na minha vida. Olha para mim. Porta Teus olhos em mim, me ajuda, coloca a minha miséria no Teu coração. Isso é misericórdia, colocar a miséria na córdia, no coração. Pega a minha miséria e coloca no Teu sentimento. Olha para mim, Senhor. Essa é a questão que muito legalista, muita gente raivosa e vingativa se bate com Deus. Ainda que você não se importe, ainda que o outro não se importe, Deus se importa. Eu me considero uma pessoa longânima. Não eu, não Diogo, mas o que Cristo tem gerado em mim. Porque eu não sou, pelo amor de Deus, eu na minha natureza, sou o mais curtânimo possível. Sou o mais explosivo imaginável. Mas Jesus em mim me fez ser longânimo. Mas tem horas que eu perco também, sabe de uma, lavo as minhas mãos. Eu não aguento mais, uma pessoa chata, uma pessoa que não cabeçuda, não, vai lá, eu já cansei. E às vezes quando eu penso isso, eu posso sentir claramente o Espírito Santo ministrar, eu não desisti. Você vai desistir ou foi Diogo? Disse, eu já, Senhor, mas eu não. Aí ele fala assim, e se eu desistisse de você? Diga, ia estreitar. Sabe? Esse é um mistério tremendo de Deus, ele se importa. Essa não foi a briga de Deus com Jonas? Jonas vai pregar em Nínive. Não vou. E não falo nada porque não ia, só não queria ir, não vou. Vai pregar, Jonas caiu fora. Barco, aí mar, peixe, praia. Vai ou não vai, Jonas? Eu vou, Senhor. Eu vou. Aí Jonas vai, né? Naquele momento de arrependimento, ele vai até vai direitinho, ele prega. Aí passa aquele quebrantamento, ele vai voltando para a dureza dele e fica chateado. E sai chateado. E vai chateado e emburrado com Deus. Chateado. E fala assim, tá vendo? Eu sabia que o Senhor era assim, Jonas capítulo 4. Eu sabia que o Senhor era assim. O Senhor tem um coração muito mole. Que coração molenga. O Senhor ficou chateado mesmo assim mesmo. Coração molenga, sempre perdoa. Sempre se importa com essas pessoas. Chateado. Aí Deus fez uma árvore, uma boboreira crescer por cima de Jonas, milagrosamente. Deu sombra para ele. Aí ele acordou e gostou. Oh, que legal, que bom. Aí Deus fez um bicho comer a árvore secou, morreu. Aí ele ficou chateado, triste, porque a árvore que ele se apegara morreu. Aí Deus falou, mas você tem pena de árvore. E não tem pena de gente? Infelizmente, nós estamos num tempo assim. Hoje, se você postar, às vezes, na rede social, ajude o cachorrinho fulano a fazer uma cirurgia na patinha, todo mundo quer ajudar. Diz que a vereadora que ganhou com mais votos em Salvador, nada contra ela, espero que ela faça um bom mandato, mas que o slogan dela era esse, era cachorro, não era animal, era bicho. Hoje tem gente que ama mais flor do que gente, ama mais máquinas do que gente, né? A pessoa, mataram 10,
Galaxy S7 explodiu. Poxa, está explodindo o Galaxy? Que absurdo. É assim ou não é? É o mundo que nós vivemos, onde as pessoas não têm valor, mas deixa eu lhe falar uma coisa, Deus nunca vai pensar assim. Para o Senhor, uma alma continuará valendo mais que o mundo inteirinho, e você tem um lugar no coração de Deus. Deus se importa, Deus se importa, e Bartimeu sabe disso, e Bartimeu clama, e Bartimeu grita, e Bartimeu vence a própria incredulidade, porque, gente, se tem uma coisa que esse tipo de voz faz com a gente, é abalar a fé. Se tem uma coisa que esse tipo de voz faz com a gente, é nos fazer duvidar, se realmente é possível, se realmente pode acontecer. E Bartimeu grita mais alto do que a incredulidade, ele grita mais alto do que o desamor, ele grita mais alto que o preconceito, ele grita mais alto que tudo. Gente, não é fácil, não é fácil. Se você ler lá em Números capítulo 13 e 14, diz que 10 homens, 10 espias que voltaram da terra prometida, incrédulos no seu coração, e falaram com o povo de Israel, uma multidão de 3 milhões de pessoas, aqueles 10 homens, só 10 homens falando com uma multidão, fizeram toda a multidão perder a fé, e perder a bênção de Deus, perder a oportunidade, perder a visitação, aborrecer a Deus, porque sem fé é impossível agradar-lhe. 10 homens, falando com 3 milhões, agora imagina, não sei, 30, 20, 50, 100, falando com um cego. Esse cara tinha tudo para parar de crer na hora. Tem gente que por muito menos desvia. Irmão, um mês que você não vai na igreja, pastor, porque da última vez o obreiro fulano não olhou para minha cara, ele serviu a Santa Ceia assim, ó, não admito isso, estou ferido, pastor. Muito menos, perde a fé, muito menos esfria, não acredito mais em igreja, não acredito mais em Jesus, não acredito mais porque, sabe, uma besteirinha, um negocinho assim, uma coisinha. Imagina 100 pessoas dizendo a Bartimeu, cala a boca, esquece isso, esse negócio de ele não vai lhe atender, você não é importante, nada, viva a sua vida, se conforme com quem você é. Mas eu não sei, aí eu não tenho uma explicação, eu não sei o que acontece com Bartimeu. Eu sei que a palavra está no coração dele, que ele conhece a Bíblia de ouvir, mas é algo espiritual, é algo sobrenatural. Aquele homem começa a gritar ainda mais alto, ele supera toda incredulidade, ele crê, acredita, ele tem tudo para não crer, mas ele acredita que Deus vai mudar a vida dele, e nada tira isso da cabeça daquele homem. Ele grita mais, Jesus está se afastando, ele vai gritando mais alto, acima do desamor, do preconceito, da incredulidade, acima de todo mundo, de um modo que chega um momento que o que ecoa na multidão é Bartimeu. Ele grita tão intensamente que tem uma hora que só se ouve ele. Há uma multidão ali, mas só se ouve aquele cego dizer, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, quando chega no ponto certo, e existe um ponto certo, Deus sabe o ponto certo, Deus nos prova até um certo ponto. Deus quer a perseverança daquele que ora, que clama, que busca, que jejua, que santifica, que consagra, que espera até um certo ponto. Há um ponto, não é interminável essa prova, essa provação da sua fé. Há um ponto, e chega no ponto certo de maturação, Jesus para. Jesus parou, e todo mundo, por que ele parou? Jesus para, então ele fala com alguém perto, mande chamá-lo. Observe que ele não fala assim, manda chamar Bartimeu. Não, quando fala manda chamá-lo, já sabe quem é que está gritando, é o cego. E aí, gente, quando Jesus manda chamá-lo, as pessoas que estavam ali em volta começam a falar umas com as outras, talvez vão correndo até Bartimeu. Eu não sei quem é da multidão, sei que agora pessoas pegam Bartimeu e dizem, rapaz,
tenha bom ânimo, boa notícia, ele parou ali agora e mandou te chamar. E aquela expectativa no ar. Observe, gente, quem foi falar com Bartimeu, tenha bom ânimo? Foi um anjo? Foi um pombo do céu? Foi um espírito que desceu? Foram pessoas. Observe como as coisas mudam. Então nós temos que ser sábios e maduros para viver essas coisas no nosso caminhar com Deus. Pessoas estão dizendo: cala a boca, você não presta, você não é digno. E agora pessoas também vêm e dizem a ele: tenha bom ânimo, vai lá, ele vai te chamar, vai fazer algo na tua vida. Nós não podemos ser magoadinhos. Nunca mais eu abro o coração para ninguém, porque lá em 1900 e bolinha me machucaram. Então agora ninguém presta, agora eu vou ficar armado para sempre com todo mundo, por que não? Não confio mais em pastor, em igreja, em irmão nenhum, não, agora é eu e meu marido e minha mulher, meu pai e minha mãe, eu e meus filhos, eu e ninguém, eu mesmo, nem meu marido eu confio, nem minha mulher eu confio, porque ninguém merece confiança, e realmente não merece ninguém confiança em mim mesmo não, seja todo mundo mentiroso e Deus verdadeiro. Porém, querendo a gente ou não, Deus continuará usando os homens para nos abençoar. É os homens que ferem, Deus usa os homens para nos abençoar. Tem gente que fica tão fechado em si que ele acha que Deus vai usar gente para lhe abençoar. Diga assim, irmão, Deus vai usar gente, querido. Gente. Deus só usou mula porque quando não tinha gente. Mas foi uma vez só. Deus vai usar gente para nos abençoar. Então você tem que abrir o coração, você tem que perdoar, você tem que se reabrir para relacionamentos, para comunhão. Você tem que viver isso, sabe? Então, ao mesmo tempo que Bartimeu foi ferido, ele também agora por pessoas é sarado, é levantado, e ele podia ser um cara: não, agora vocês querem me levantar? Não, me peguem, não, eu vou sozinho. Não, ele abre e diz que gente pega ele e o ajuda a caminhar até Jesus. E agora, queridos, todo mundo calou a boca. Agora Bartimeu vai ouvindo só aquele sussurrinho, aquele murmúriozinho. Não tem mais aquela euforia, está todo mundo agora vendo, usando o que Bartimeu não tem, a visão, e o foco é ele, e todo mundo calado, tentando entender o que vai acontecer. Há um silêncio no ar, e Bartimeu vai caminhando, e aquele murmúriozinho baixinho: o que vai acontecer, o que vai acontecer? E Bartimeu andando, e o seu ouvido percebendo aquilo, sabendo que finalmente o rejeitado agora era o centro da atenção, porque Deus escolheu fazer algo diferente. E Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. E ele estava ali andando, e todo mundo olhando para ele, e o caminho se abrindo, e o ceguinho vai caminhando para Jesus. Mas antes disso, o texto fala que ele pegou a capa dele e jogou fora, jogou longe. E isso é um fato muito interessante, porque aquela capa de Bartimeu era um símbolo da sua mendigância. Os mendigos em todo o Império Romano usavam capas, e aquelas capas marcavam eles como mendigos, pessoas que precisavam de ajuda. Bartimeu não arrumaria outra capa caso não fosse curado. Quando ele ouviu que Jesus o chamara, ele disse: eu não mais preciso da minha capa. Ele podia fazer o quê? Pegar a capa, dobrar, botar debaixo do braço e dizer: vou indo, Jesus, espera aí. Caso não dê certo, né? Capinha velha aqui. Ou então chegar assim: fulaninho, toma aqui essa capa velha aqui, guarda para mim que eu vou levar. Não dá ninguém, não. Abriu o pé, ele lançou, ele jogou, tá? Como ia falar assim: ó, essa vida acabou. Isso antes do milagre acontecer, não foi depois. Porque é fácil jogar o velho fora, o imprestável fora, a miséria, a incredulidade fora, quando a coisa acontece. Mas fé não é isso. Fé é crer primeiro, é tomar uma atitude primeiro, para depois ver a glória de Deus. É fácil crer quando vê, mas o difícil é você jogar a capa antes. Ter uma atitude antes: a minha vida não mudou ainda, as coisas não aconteceram, mas eu vou tomar uma atitude de fé. Eu vou romper o que tem de romper, eu vou cortar o que tem de cortar, vou deixar para trás o que tem que deixar. Não importa o que eu perca, eu quero viver uma coisa nova
anos viver assim. Parar de esconder, sabe, essas capas velhas e dizer, não, aqui é o garantido. Caso não dê certo, eu tenho isso aqui, que eu sei que não é muito a vontade de Deus, é uma coisa meio errada, meio suja, meio esquisita, mas está aqui, né? É o que eu tenho. E ficamos com medo de fazer alguns cortes na vida, algumas renúncias. É complicado. Quando eu conto eu falo sobre isso, eu sempre lembro do caso de uma irmã que eu aconselhei, que na época tinha uns 20 e poucos anos, e falou, pastor, eu estou namorado aí, mas não sei se... Eu sei que Deus não tem isso para mim, mas eu tenho medo de não arrumar outro. Eu me comentei esse namorado. É o seguinte, eu tenho 20 e poucos anos, ele tem 50 e tanto. Já tem 4 mulheres. Tem quantos milhões de filhos? E ele mexe com macumba, isso para ele. Você não vai largar não? Mas eu nem sei se eu não tiver outro. É o que eu tenho. É o seguinte, eu vou ficar vindo para a igreja. Se Deus me der algo novo, aleluia. Se não der, capa velha aqui. Deus deu algo novo para ela? Deu nada, porque Deus não dá algo novo. Deus não bota vinho novo em odre velho. Ou nós tomamos uma atitude e o novo de Deus não vem. Até hoje lá em Holanda sofrendo para caramba. Então, tem coisas que nós temos que ter atitude. Toma posição. Abre mão. Amizades, relacionamentos, posturas, às vezes até trabalhos que nós fazemos. Tem gente que o trabalho embaraça ele, sabe? O que ele faz, a sua profissão, é um tropeço na sua vida, rouba tudo. Família, rouba tempo com Deus excessivamente, enfim. Nós temos que confiar que Jesus tem algo melhor antes mesmo dele fazer esse algo melhor. Você crê nisso, meu amado? E Bastião caminhou sem capa, com essa fé, ele foi caminhando até Jesus. Por isso que eu admiro muito esse cego. Ele acerta em muitas coisas. E quando ele vai caminhando para Jesus, todo mundo em silêncio, então a voz doce do mestre pergunta a Bartimeu: o que queres que te faça? Essa pergunta de Jesus parece sem sentido. É lógico que aquele cego quer ver. Claro que querer, ele quer. Então por que Jesus pergunta o que queres que eu te faça? Porque talvez ele quisesse, mas não tivesse fé para tal coisa. Ele precisava testemunhar da sua fé. Quantas coisas nós queremos, mas não temos nem um tiquinho de fé para vivê-las. Ah, que bom seria, seria bom, seria interessante, mas eu não tenho fé para viver isso. Pastor, eu poderia fazer aquele alarde todo, e quando chegar diante de Jesus, falar: Jesus, sabe o cara meu? Jesus, dá uma bronca aí em todo mundo, manda me dar esmola. A fé dele podia estar aqui. Eu disse: Senhor, arruma para mim uma varoa aí, porque ninguém quer casar comigo. Fala com a mulher aí, casa com Bartimeu. Ele podia falar qualquer coisa ali, mas quando ele fala: o que quer que eu te faça? A pergunta também é: o que você crê que eu posso fazer na sua vida? O que você crê? Pastor, assim é o que eu creio. Essa pergunta, se faz essa pergunta aí: o que eu creio que Deus pode fazer na minha vida? Eu creio que Ele pode fazer tudo. Será? Sabe o que revela isso? Os seus pedidos. A sua oração. É a sua oração que revela o que você crê que Deus pode fazer ou não na sua vida. Como você crê que Deus vai fazer tudo na sua vida? Você ora assim: Senhor, dá um jeitinho aí, Senhor. Senhor, me dá uma gracinha aí para suportar. Quem crê que Deus pode fazer tudo, ora assim. E fala: Senhor, eu sei que Tu és poderoso para mudar completamente essa situação, e eu te peço isso. Agora, se o Senhor não quiser mudar, me dá graça para suportar. É diferente. Você está entendendo? A sua oração revela o que você espera que Deus faça, o que você crê que Deus pode fazer. A sua oração.
ganhando, queria trabalhar, queria ganhar um dinheiro. E meu pai conhecia vários empresários. Eu fiquei, meu pai, fale com fulano. Meu pai, fale com... Eu vai com vergonha, né? Pô, Diogo, ele vai achar o quê? Que eu não lhe dou nada. E não dava mesmo. Assim, nada a mais do que eu queria, né? Ah, meu pai, fale com fulano, fale com fulano. Aí ele, com vergonha, eu ficava no pé, fale com fulano. Eu não ficava assim, meu pai, eu posso ser o caseiro aqui da casa? Não, é meu pai, o que ele pode fazer, eu vou pedir. Sabe, então a sua oração revela muito do que você crê que Deus pode fazer na tua vida. O que queres que eu te faça? O que você crê que eu posso fazer? Aí você vai ver isso na sua oração. Pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis, bater, abrir-se-vos-á, quem pede, recebe, quem procura, acha, quem bate, se abrirá. O que você crê? Por exemplo, aquele homem, um capítulo antes, Marcos 9, aquele homem, pai do menino endemoniado, quando Jesus chegou, ele falou, Jesus, se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajuda aí. Ele disse, se eu puder. Se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Diga ao seu irmão assim, fé é uma plataforma sob a qual Deus constrói. É um fundamento, é um firme fundamento. Se o fundamento é pequeno, Deus respeita e constrói algo pequeno. Deus não vai construir algo grande num fundamento pequeno, por quê? Porque você não vai dar glória a Ele, não vai reconhecer, vai se atrapalhar, vai se ensoberbecer e vai ser maldição para a sua vida. Então, é pequenininho, Deus constrói também um negócio pequenininho na sua vida. Agora, se a fé é maior também, Deus não desperdiça. Grande é a tua fé. Jesus gostava de fé grande, mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Nem Israel, seja feito conforme a tua fé. Eu construo em cima da tua fé. Eu construo em cima da tua fé. Em cima da tua fé eu vou construir. Em cima do que você acredita eu vou construir. Eu vou dizer uma coisa a você, eu nunca recebi nada que eu não acreditei. Nunca. Tudo que eu duvidei, eu perdi. Tudo que eu não acreditei, eu perdi. Mas quase tudo que eu acreditei, eu conquistei pela graça de Deus. Pergunta, irmão, assim, o que você acredita? Pastor, por que quase tudo? Porque tem coisas que a gente acredita, mas não é a vontade de Deus. Sabe? Então a pergunta, quando Jesus chega lá no tanque de Betesda e fala para o paralítico, que estava lá quase 40 anos, 38 anos, queres ficar curado? Oh, que resposta. Mas você vê que ele começa, né? Ah, Senhor, não tem como, ninguém me ajuda a cair no tanque. Você vê que ele não tinha fé para um milagre instantâneo. Então, às vezes, o Senhor está nos perguntando o que você crê, o que você espera, isso se revela na sua oração. Se revela na sua oração, o que você tem orado, o que você tem pedido, qual é a forma que você tem abençoado a sua casa, a sua família, o seu futuro, os seus sonhos. O que você tem orado, o que você tem clamado. E lá estava Bartimeu encheu a boca e disse a Jesus, Senhor, eu quero ver. E também isso mostra que ele tem um coração consciente. Ele podia pedir outras coisas, porque Jesus abriu para ele ali, mas ele fez um pedido dentro do que era para pedir mesmo. E Tiago 4 diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. É importante saber pedir bem também, ter um coração contentado na vontade de Deus. Isso é uma coisa que tem que ter sabedoria, até onde eu devo pedir, até onde eu devo glorificar, sabe, isso é uma maturação que deve acontecer na nossa alma. Ele pede o quê? Eu quero ver, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. A sua fé, essa sua determinação, que começou com ouvir a palavra, com juntar informações, e se manifestou em gritos perseverantes que sufocaram outras vozes, e que não permitiu que problemas com pessoas impedissem essa caminhada, que te fez andar até aqui, que te fez responder diante de mim que você crê e você quer, essa fé cheia de frutos, cheia de atitudes, determinada, essa fé abençoa a sua vida. Ele começou a enxergar.
E o texto fala que quando Jesus disse, vai, tua fé te salvou. Mas ele foi? Não. O texto fala que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele foi inteligente. Ele entendeu que ele não podia mais viver longe de Jesus, que aquilo era só o começo de muito mais o que Deus tinha para fazer na vida dele. E uma pessoa inteligente não recebe só uma bênção de Deus e cai fora, não recebe um milagre e cai fora, não é curado e se afasta, sabe? Não resolve a questão financeira e depois esfria a fé. A pessoa inteligente, quanto mais ele recebe, mais ele se aproxima, mais ele quer caminhar com Deus, porque ele sabe que há muito mais em Cristo, e que Cristo é o grande presente, Cristo é o grande tesouro. Se relacionar com Ele é a grande bênção que nós temos na vida. E Bartimeu foi seguindo Jesus. E por isso tudo, que quando chegar no céu, eu quero conhecer esse cara. Porque é um cara que tinha tudo para ser um derrotado, frustrado, amargurado, mas era um homem cheio de fé, determinado, coração livre para crer. E é assim que Deus quer nos fazer também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar aqui nessa manhã. Eu não sei quais são as vozes que falam na tua mente, eu não sei qual vai falar no teu coração hoje, mas o meu conselho para você é: grite mais alto que elas. Deixe a voz da fé, que é gerada pelo Espírito Santo, gritar mais alto. Às vezes a voz do trauma, a voz da mágoa, a voz do inimigo, a voz do diabo, e todas estão falando ao mesmo tempo, e às vezes a gente não tem nem para onde olhar, estamos meio cegos como Bartimeu, confusos, só ouvindo aquilo tudo. Gente, é uma loucura. Eu não sei quem já ficou num lugar escuro, com um monte de gente falando, você fica zoado, o que está acontecendo aqui? Era Bartimeu, a sua vista era escura, muita gente falando, ele disse, não importa nada disso aqui, importa a voz que está aqui, ó, e a voz que está aqui diz que tudo é possível ao que crer. Aleluia. A voz que está aqui diz que Deus me ama sim, a voz que está aqui diz que há esperança, a voz que está aqui diz que o Messias veio para salvar, veio para resgatar. E ele trouxe essa voz da fé para fora, e ela superou, e ela sufocou as outras vozes. E nós somos seres humanos com pluralidade de vozes no coração, são muitas vozes que falam em nossa mente. Mas que a voz do Espírito de Deus vença, que ela fale mais alto, que ela vença a incredulidade, que ela vença tudo na sua vida hoje. Se concentre com o Senhor agora. Eu sei que tem um monte de voz falando na sua mente aí. Tem a voz da crítica, a voz da desconfiança, tem uma voz da carne que fica dizendo assim, acaba logo o culto, eu não estou a fim de estar aqui não. Tem a voz que diz assim, que nada, você conversa fiada desse pastor, que... São muitas vozes, eu também vivo isso, nós somos assim. Mas tente achar a voz do Espírito aí. Tente achar a voz que diz a palavra de Deus é verdade. Tente achar a voz que diz no seu coração, Deus se importa com você, e deixe ela aumentar. Aumente o volume dela na tua mente. Aumente o volume dela no teu coração. Esqueça a voz do crítico, a voz de quem não crê, a voz de quem está... Esqueça, deixe a voz de Deus aumentar. Grite mais alto. A voz do Senhor, a voz da fé. Esqueça a voz do passado, esqueça a voz do pecado, esqueça a voz do diabo. Deixe a voz do Espírito falar mais alto dentro de você. Aleluia. Pai querido e amado, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, e Tu sabes que a minha vida é totalmente pautada na Tua misericórdia. Eu ouso clamar, eu ouso gritar, porque eu sei que a despeito de quem eu sou, há um lugar para mim no Teu coração. Eu sei que a despeito do que eu sofro, do que eu já fiz,
Sempre que eu clamo, o teu Espírito ministra dentro de mim, fala Abba, chama Abba. Você foi adotado por Ele, fala Abba, fala papai. Então eu não falo como quem é rejeitado, eu não falo, Senhor, como quem tem complexos, eu não falo, Senhor, mais como quem foi renegado, como quem não é querido. Eu falo como quem é amado, não porque eu mereça, mas porque eu entendi que o Senhor me amou. Eu entendi que nem principado, nem potestade, nem presente, nem passado, nem futuro, nem anjo, nem ninguém, nem criatura alguma, nem força, nem altura, nem profundidade, quanto mais os críticos, quanto mais as pessoas malignas, ninguém pode me separar desse amor. E eu peço que esse mesmo entendimento que o Senhor me deu, Pai, o Senhor sabe que eu tenho, Pai, o Senhor sabe que eu não sou hipócrita, que essa mesma convicção eu quero ministrar no coração dos meus irmãos agora, que eles entendam esse Jesus que se importa, que eles aprendam a silenciar as vozes que nada edificam e a potencializar a voz que desclama, grita mais, espera mais, confia mais. Oh, aleluia. Faz crescer em nós a tua voz, Senhor. Potencializa em nós essa voz, a voz que se importa, a voz que nos inclina, a voz do Espírito que clama por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós, tímidos, fracos, não oramos como convém. Oh, aleluia. Deixe crescer essa voz na tua alma, essa voz que diz: Deus tem uma vida melhor, Deus tem planos maiores, Deus quer te ajudar, Deus quer te curar, Ele quer te perdoar. Deixe essa voz crescer e ore ao Senhor, fale com Ele. Aleluia, grande é o Senhor, maravilhoso.